Pessoal, estou gravando essa videoaula, né, com a correção das atividades da terceira semana do volume 2 dos PETs, ok? Então vamos começar a correção aí, pessoal. A número 1 aí. Indique em seu caderno momentos marcantes da história da humanidade que contribuíram para a produção e transformação do espaço geográfico. Bom, a gente teve vários momentos marcantes, né? Mas eu destaquei dois aí. Vocês poderiam até destacar outros, né? Eu coloquei lá nos primórdios dos tempos, né, no começo, a sedentarização do homem, ou seja, quando o homem deixa de ser nômade para fixar a moradia nos lugares, né? É, como que ele faz isso? A partir do momento que ele começa a dominar as técnicas de produção do seu próprio alimento, né? Que ele começa a cultivar o seu próprio alimento, né? Que ele começa a ser pastor e coletor, né? Aliás, agricultor e pastor. O outro momento foi as revoluções industriais, né? A partir delas, várias transformações, né? Produção do espaço geográfico e transformação do mesmo ocorreu. A2. Converse com pessoas mais velhas da sua família ou da sua comunidade sobre inovações, técnicas, instrumentos, novas tecnologias que, na opinião delas, mudaram hábitos de vida ou atividades de trabalho. Procure conversar sobre o antes e o depois do uso das novas técnicas ou tecnologia, buscando identificar mudanças que aconteceram em diversos lugares, como na moradia, na escola, na fábrica, nas lojas, etc. Registre a conversa em seu caderno. Aí cada um vai ter uma resposta pessoal, porque cada um vai conversar com pessoas diferentes. Aí vocês coloquem o que essas pessoas relataram para vocês. Eu só dei uma sugestão aí que vocês podem citar inúmeras mudanças que aconteceram, né? E pode ser no âmbito municipal, ou seja, do nosso município mesmo, ou do nosso país, ou até do mundo mesmo, ok? Vamos lá então, A3. Observe a imagem. Aí então a imagem, né, de uma fogueira, do fogo, né? O que está sendo representado nessa imagem e qual sua importância para o ser humano atualmente? Cite exemplos. Na imagem, obviamente, está sendo representado o fogo, né? Ele é de muita importância para o ser humano, gente, porque lá no começo dos tempos, só para vocês terem ideia, que a gente falou aí sobre a sedentarização do homem, ele teve um papel muito importante, o fogo, né? Porque a partir que o homem começa a dominar ele começa a cozinhar o seu próprio alimento. E isso auxilia muito na sedentarização do homem, né? Graças ao fogo, ele pode cozinhar, o ser humano em si pode cozinhar os seus alimentos, ter meios de locomoção, os meios de locomoção, por exemplo, até mesmo o carro, né? O carro ele vai girar a partir de combustão ali dentro do seu motor, né? E essa combustão tem o fogo dentro, tem a combustão dentro dessa mecânica do carro. A gente teve outros meios de locomoção também e outros benefícios que o fogo traz para o homem, né? B. Um dos fatos mais interessantes do Paleolítico foi o ser humano ter dominado o fogo. Responda quais são as principais funções do fogo para os homens desse período. A principal função do fogo para os homens desse período era cozinhar os alimentos, como a gente já falou, e também eles usavam o fogo para se aquecer. E isso vai possibilitar que o homem se sedentarize, né, como a gente já falou. C. Me indique 3 males causados pelo fogo produzido pelo homem hoje em dia em nossa sociedade. Aí eu citei as queimadas, né, das matas, florestas, aí pode ser das cidades, qualquer tipo de queimada é o mal, né, do fogo aí. A poluição que a fumaça do fogo gera, a poluição do ar, da água, do solo e dentre outros, ok? Eu citei essas, vocês podem citar outras aí que são males também, beleza? Vamos dar continuidade aí na correção, pessoal. A4. Observe as fotografias e responda as perguntas em seu caderno. Aí tem duas fotografias. Uma é a extração de látex, Franz Keller, 1874. E a coleta de látex em Rondônia, 2019.
A. Explique por que a frase a seguir é falsa. Os povos originários não tinham técnicas para a extração e defumação do látex. Bom, gente, essa frase ela é falsa porque a gente pode observar em ambas as imagens, né? Na de 2009 a gente vê técnicas, ele utilizando técnicas para extrair o látex, e na outra aí, né, do Franz Keller, de 1874, a gente vê o homem lá em 1874 já utilizando de técnica para defumar o látex, ok? B. No trabalho de extração do látex, que técnicas são utilizadas pelo seringueiro? A raspagem da seringueira, viu, gente? Eles raspam, como vocês podem ver na imagem aí, vai fazendo cortes nela, de forma que ela saia o látex e que não que não prejudique ela, que ela morra, né? Só faça os cortes para extrair o látex. C. Explique de que forma o trabalho, a técnica e a tecnologia se relacionam com a transformação das paisagens e do espaço geográfico. Cite exemplos que ilustram sua resposta. Bom, gente, o trabalho em si, né, ele é modificado ao longo do tempo através das diferentes técnicas que são utilizadas nesse trabalho. Aí, quando eu falo trabalho, eu falo atividade de trabalho de um modo geral, qualquer uma. Né? O homem domina as técnicas e com o passar dos anos ele vai dominando diferentes técnicas, incrementando, fazendo uso, né, de diferentes tecnologias aí nessa atividade aí de trabalho. A partir desse momento que ele vai transformando, né, mudando essas técnicas de trabalho, ele vai mudando, inclusive, né, e transformando a paisagem, né, o espaço geográfico em si, porque ele modifica os fixos, né? Eu já falei com vocês sobre os fluxos e os fixos. Os fluxos somos nós, os fixos são as infraestruturas que contém na paisagem, são as casas, as ruas, os carros e por aí vai. Isso são os fixos. Esses fixos eles são modificados por nós, né, de acordo com as nossas atividades. E aí, como a gente muda as nossas atividades, as nossas técnicas de trabalho, né, a gente muda também essas paisagens, ok? Vamos corrigir a atividade 5 agora, gente. 5. Observe a obra abaixo e responda. É uma obra da Tarsila do Amaral, chama Morro da Favela, de 1924. Vamos lá. Pense no seu município e responda. A. Quais são as principais diferenças e semelhanças entre o meio urbano e o meio rural? As principais diferenças que vai existir entre o meio urbano e rural, elas estão dentro das atividades econômicas. As atividades econômicas no meio rural, elas são predominantes do setor primário, ou seja, do extrativismo, agricultura e pecuária. Já no meio urbano, elas são do setor secundário, que são as indústrias, e do setor terciário, né, que é o comércio, o turismo, prestação de serviço e outros. Essas atividades, gente, como eu já disse, inclusive anteriormente na outra questão que a gente corrigiu, elas vão moldar, né, elas vão modificar aquela paisagem onde elas estão inseridas, né? Então, no meio rural, a gente tem uma paisagem que condiz com aquelas atividades que são predominantes ali, né? E no meio urbano também. Então, o que basicamente tem diferença é isso. De semelhança, a gente pode falar que as pessoas praticam atividades econômicas, essas atividades econômicas são diferentes, mas que há prática de atividades econômicas e a socialização entre as pessoas, né? Da mesma forma que existe socialização entre as pessoas na cidade, ou seja, as pessoas conversam, encontram, bate-papo e tudo mais, na zona, no meio rural, há essa socialização também, ok? B. Onde estão localizadas as igrejas? Bom, as igrejas do nosso município se encontram predominantemente no meio urbano, mas há também igrejas no meio rural também, né? A gente tem nas comunidades rurais aí igrejas, né? A maior parte das nossas comunidades rurais vão ter igrejas também, né? Mas a maior parte predominantemente encontra-se no meio urbano, não só da religião católica, mas de outras religiões. Ok? C. Quais e como são
os espaços de convívio com outras pessoas. Basicamente, assim, predominantemente, os espaços de convívio nosso aqui são as praças, né? Se localizam no meio urbano e são até adequados para esse tipo de encontro, de convívio entre as pessoas. Tem os bancos onde as pessoas param, conversam. Então, no nosso caso especificamente, o espaço de convívio predominante nosso são esses, né? A gente não tem um cinema, não tem um teatro, né? Então, é basicamente esse aí o espaço de convívio entre as pessoas. D. Existe divisão de acordo com a posição social. As pessoas vão frequentar lugares distintos de acordo com a posição social, com poder aquisitivo, rico, pobre. Bom, no nosso município não há tanta essa divisão não, né? A gente vê as pessoas frequentando os mesmos lugares, independentemente da sua posição social, né? Posição social não só do termo de poder aquisitivo, mas da posição que ela ocupa na sociedade. Mas há alguns lugares que são frequentados predominantemente por pessoas com maior poder aquisitivo, com posição social um pouco mais elevada e vice-versa, né? Há alguns lugares que são mais frequentados pelas pessoas com menor poder aquisitivo, com a posição social mais baixa. Isso aí está dentro da desigualdade social, né, infelizmente, que existe no mundo, existe muito no nosso país e reflete um pouco no nosso município. Não de uma forma tão abrangente, mas reflete um pouco. Ok? Então é isso aí, pessoal.